Olá, meus irmãos, nós somos o Ministério Jesus na Mente e nós estamos aqui trazendo mais uma palavra de Deus para cada um de vocês. Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema: as pessoas que abandonam a Deus em suas dificuldades. Pessoas vagabundas, pessoas malditas, que não querem servir a Deus com todo o coração, com toda a alma e com todo o entendimento. Quando estão firmes, quando estão bem, as pessoas dão glórias a Deus. Quando essas pessoas estão com coisas boas em suas vidas, sem nenhum problema para os incomodar, elas amam a Deus, elas adoram a Deus, elas oram, elas leem a Bíblia, elas praticam a palavra de Deus. Mas quando elas começam a se encher de tribulações por servir a Deus, são pessoas que desistem da fé, são pessoas que abandonam a Deus e com isso caem na desgraça. Meu amigo, se você é uma pessoa que quer servir a Deus só quando você está bem, você é só mais um filho do diabo que está caminhando firme rumo ao inferno e rumo à morte. Deus vai te cobrar, meu amigo. Não adianta você querer se enganar indo numa igreja, não adianta você querer se enganar dizendo que serve a Deus, pois se você serve a Deus só em determinadas situações, você não passa de um filho de Satanás. É muito bom deixar isso bem claro, porque as pessoas elas acham que elas podem servir a Deus de qualquer jeito. Elas acham que elas podem agradar a Deus mesmo querendo que Ele as sirva e não elas sirvam a Deus. Então são pessoas que querem que Deus as sirva. Buscam a Deus para viver uma vida sem problema, uma vida completamente perfeita. Porém, a palavra de Deus ensina exatamente o contrário. Pois João capítulo 16, versículo 33 ensina que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, no mundo nós temos aflições, mas a gente tem que ter o quê? Bom ânimo para lutar e vencer as aflições como bom soldado de Cristo. Então, existem muitas pessoas que estão me ouvindo agora, que são pessoas que começam a servir a Deus quando a vida delas está boa. Aí a vida da pessoa está boa, ela não está com nenhum problema incomodando, e aí ela começa a orar, começa a agradecer a Deus, começa a pregar o evangelho, começa a ajudar o pobre, começa a ler a Bíblia, começa a praticar aquilo que Deus ensinou na sua palavra, começa a se fortalecer. Mas aí a palavra de Deus ensina que o servo de Deus, aquele que quiser servir verdadeiramente a Cristo, ele padecerá por muitas aflições e dificuldades. Só você ler o livro de Timóteo, você vai ver isso muito claramente. Então a pessoa começa a servir a Deus e aí ela começa a enfrentar um monte de problema por servir a Deus. Começa a enfrentar problema em casa porque ela está servindo a Deus, está lendo a Bíblia, está orando, está se afastando do que é errado. As coisas que ela começa a fazer, começa a incomodar as outras pessoas ao redor, ela começa a ser odiada, começa a ser zombada por amor a Deus, e ela começa a passar por um monte de dificuldade, por um monte de problema, e aí ela pensa, Deus me abandonou e eu não vou mais servir a Ele. Então são pessoas, meus irmãos, que são medíocres, pessoas que querem servir a Deus para que elas possam viver uma vida boa e não servir a Deus para a glória e honra dEle. Então perceba como é diferente, as diferenças, como existe uma grande diferença entre o servo de Deus e o servo do diabo. O servo de Deus, ele vai buscar o quê? A glória e a honra de Deus. O servo do diabo não. Ele quer buscar a glória e a honra para ele. Ele quer buscar a vida boa para ele. Então são pessoas, meus irmãos, que são medíocres. E eu quero ler algumas palavras para vocês para provar que essas pessoas estão indo para o inferno. Essas pessoas que começam a servir a Deus, mas abandonam a Deus nos tempos em que passam dificuldades por amor ao nome de Cristo, elas irão perecer. Elas irão perecer, porque elas estão se negando a carregarem as suas cruzes, conforme Jesus Cristo ensinou. Então eu peço que você abra a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 1, para que você possa ver o que Deus tem a dizer. Filipenses, capítulo 1, versículo 29. Eu vou dar um tempo para você abrir sua Bíblia para que nenhum de vocês fique com a Bíblia fechada. Porque tem gente que deixa a Bíblia aberta no Salmo 91 a vida inteira e não lê. Meu amigo, a sua Bíblia não tem valor nenhum. Olha o que eu estou falando, a sua Bíblia não tem valor nenhum se você não pegar ela e não abre para ler. Então abra a sua Bíblia em Filipenses capítulo 1, versículo 29. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Olha só o que Deus diz. Porque a vós não vos foi concedido em relação a Cristo, que a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, mas também sofrer por ele. Sofrer por ele. Meu amigo,
Deus ensina que você tem que sofrer por Cristo. Sofrer por Cristo. As pessoas, elas pensam que quando elas começam a servir a Deus, a vida delas vai ser uma maravilha, né? Ah, porque eu tô servindo a Deus, agora as coisas vão dar tudo certo. Mentira, meu amigo, você vai sofrer por Cristo. Porém, a grande questão é que esses sofrimentos vão resultar uma glória muito maior no futuro, no reino de Deus. Deus ensinou que se a nossa esperança em Cristo se resume nas coisas dessa terra, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. A nossa esperança está na eternidade. Então, se você busca a Deus por ter conforto nessa terra, você irá perecer. Você irá perecer, porque o servo de Deus, ele sempre está sofrendo nessa terra, porém ele está sempre se alegrando nas suas tribulações e dificuldades. E nós vamos ler uma série de versículos aqui para te mostrar isso. Então, se você crê em Cristo, meu amigo, não se engane, você vai sofrer por Cristo. Você tem que sofrer por Cristo, porque a palavra de Deus ensina isso. A vós vos foi concedido não somente a crer em Cristo, mas sofrer por Ele. Então, se você não está disposto a sofrer por Cristo, meu amigo, se você não está disposto a sofrer por Cristo, você não é um verdadeiro servo de Deus. Você é só mais um servo do diabo. Porque o servo de Cristo, ele vai ser odiado. O servo de Cristo vai ser perseguido. Quando ele pregar a verdade, as pessoas vão odiar, vão xingar. Quando ele pregar o verdadeiro evangelho, ele vai muitas vezes ser odiado e abandonado por muitas pessoas. Ele vai passar por muitas contradições, por muitas dificuldades. Porque é assim que está escrito na palavra. Vocês já conhecem a história de Paulo? Leiam sobre isso. Leiam o livro de Atos dos Apóstolos, está lá. Vejam que todas as cartas de Paulo, os livros da Bíblia, todos os servos de Deus em geral, sofreram muitas dificuldades e aflições pelo reino de Deus, por amor ao reino de Deus, porém se regozijaram nisso. Porque nessa terra, meus amigos, de uma forma ou outra você vai passar por aflição, porém é muito mais honroso, muito mais glorioso você sofrer pelo nome de Deus, pelo reino de Deus. Só que tem muita gente que não está disposta a sofrer por Deus. As pessoas querem que Deus os abençoe, as pessoas querem ter as bênçãos de Deus, as pessoas querem que Deus as dê uma vida boa, as pessoas querem buscar a Deus para que Deus dê elas uma vitória, para que Deus melhore a vida delas, mas elas não estão dispostas. Quando fala com elas para elas tomarem a cruz e seguirem a Cristo de perto, suportando os mesmos sofrimentos de Cristo, elas não querem. Por quê? Porque buscam a Deus para conseguir uma vida boa. Meus amigos, não se enganem. Não se enganem. Então, para você que está ouvindo essa mensagem é para você. O Nélio comentou com esse muito assim que precisa ver esse áudio. Meu amigo, se você é quem está ouvindo, é porque Deus quer falar com você também. Então, meus irmãos, aprendam a sofrer por Cristo, porque a vós foi concedido não somente a crer em Cristo, mas também sofrer por Ele. Se você não está disposto a sofrer pelo reino de Deus, torna a repetir, você irá para o inferno, porque você é uma pessoa que não está disposta a tomar a sua cruz e seguir a Cristo de perto. E Deus ensinou no livro de Mateus capítulo 10, aquele que não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. E qual é a cruz? É a sua responsabilidade cristã de sofrer por Cristo, de estar aonde Cristo quiser que você esteja, de estar onde Cristo estiver, quer em sofrimentos, quer em injúrias, de qualquer forma você tem que aprender a sofrer por Cristo. Então, abra a sua Bíblia no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Olha só o que Deus diz. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, abre aí sua Bíblia. Estejam conferindo nas Escrituras o que Deus está dizendo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. E também todos os que piamente querem viver em Cristo padecerão perseguições. Então, eu vou ler a partir do versículo 10, para vocês verem mais sobre o contexto. Olha só, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou, e também todos os que piamente querem servir a Jesus, querem viver em Jesus Cristo, padecerão perseguições. Então perceba que o servo de Deus está dizendo:
Quantas perseguições eu sofri, mas de todos o Senhor me livrou. O livro de Salmos ensina que o justo ele sofre por muitas aflições, mas o Senhor livra de todas elas. Então, se você que estiver disposto a morrer por Cristo, porque aquele que quiser servir a Cristo, meu amigo, vai ter que estar disposto a morrer por Cristo. Você vai ter que morrer por Cristo. Entenda isso. Você tem que aprender a morrer tanto para a sua vida de pecados, ou está disposto a morrer até mesmo por pregar o evangelho. Porque se você for uma pessoa que quiser pregar para ser amado pelas pessoas, mas não estiver disposto a morrer pelo evangelho, você está buscando a sua glória. Você está buscando glória humana, está buscando conforto humano, está buscando viver uma vida melhor e não buscando uma glória, a glória de Deus nessa terra. Então, meus irmãos, não se deixem enganar, aprendam a sofrer por Cristo. Todos os que piamente quiserem viver em Jesus Cristo padecerão por diversas perseguições. Aqueles que estão buscando servir a Deus, se você é uma pessoa que está buscando ler a Bíblia, está buscando orar, está buscando fazer a vontade de Deus, você vai padecer muitas perseguições. Tenha certeza disso. Então, para você que está começando, iniciando a fé, não pense que você vai ser uma pessoa que vai ser amada, que vai ter uma vida como um mar de rosas, porque não vai. Você vai ter que padecer por muitas perseguições, porém você deve manter a sua fé em Deus, sua confiança em Deus, que Ele vai te livrar de todas as suas aflições, e ainda que a sua vida esteja cheia de perseguições e de lutas para que você possa vencer, Deus vai estar em seu coração e você vai ter a paz de espírito. Então é isso que vale, meus irmãos. Não adianta nada você viver uma vida boa, regalada nessa terra e depois ir para o inferno. Se você ler a parábola do rico e do Lázaro, você vai ver muito claramente isso. Você vai ver muito, muito claramente isso. O rico, ele havia vivido uma vida muito regalada nessa terra. Porém, o Lázaro era um mendigo, sofria porque servia a Deus. Porém, chegou a eternidade e as coisas se inverteram. As coisas foram colocadas em seus devidos lugares. E Lázaro, que sofria por servir a Deus, estava no reino. Mas o rico, que vivia uma vida regalada, estava no inferno. E aí, sabe o que o pai Abraão disse para o homem rico? O homem rico que tinha vivido uma vida tendo tudo bom e do melhor nessa terra. Pai Abraão disse para ele: vês, meu filho, que na sua vida você sempre teve todos os bens. Você viveu uma vida em conforto. Porém, agora chegou a hora de você sofrer, de você ser atormentado. E de Lázaro, que viu uma vida de sofrimento, ser consolado. Então, se você, de qualquer forma, entenda que de qualquer forma você vai ter que sofrer. Você pode sofrer nessa terra, você tem duas opções. Você pode sofrer nessa terra ou você pode sofrer na eternidade. Qual que você acha melhor? Você prefere sofrer por uns 80 anos nessa terra, por servir o nome de Deus, por pregar a verdade, por viver em santidade? Ou você prefere sofrer a eternidade no inferno, porque não quis servir a Deus com todo o coração, alma e entendimento? Pois é, meus irmãos. Então aprendam a pensar nisso. Aprendam a focar na eternidade no reino de Deus. Porque tá lotado de gente aqui que tá me ouvindo, que tá buscando a Deus só para ter uma vida boa. Tá buscando a Deus para Ele melhorar a vida de vocês. Tá buscando a Deus para ter um carro, para ter uma casa, para ter uma cura, para ter uma bênção. Não estão buscando a Deus por amor a Ele. Porque aquele que ama a Jesus Cristo, meus amigos, ele vai estar com Cristo onde quer que Cristo quiser. Ele vai querer morrer, ele vai estar disposto a morrer por Cristo. Ele vai estar disposto a fazer a vontade de Deus em qualquer circunstância. Quer ele morra, quer ele viva, quer ele viva. Porque a palavra nos ensina que nós aprendemos a viver em abundância e na pobreza, porque tudo podemos naquele que nos fortalece. Tem gente que cita esse versículo todo dia, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Mas elas não sabem que Deus lhe ensinou que você tem tudo pode naquele que te fortalece. Porque você pode viver em tribulações, em tristezas e também em momentos de alegria. Então você tem que aprender que você tudo pode. Se você tudo pode naquele que te fortalece, por que você não pode sofrer por Cristo? Então perceba que você tem repetido esse versículo no automático. Tem gente que coloca em tudo quanto é lugar, né? Tem lá no WhatsApp o status, tudo posto naquele que me fortalece. Posta no Facebook, tudo posto naquele que me fortalece. Mas aí se chama a pessoa para sofrer por Cristo, para abandonar a vida de pecado. Ela não quer, mas ela não pode tudo naquele que a fortalece. Então ela não tem ninguém fortalecendo ela. O único que fortalece ela no pecado é o diabo. Meus amigos, comece a tomar consciência da vida medíocre que vocês estão vivendo. Não adianta você querer buscar Deus para não viver no sofrimento, porque você vai cair no inferno. Se você ler o livro de Lucas,
Lucas capítulo 8, a parábola do semeador, você vai ver que você é semelhante a uma semente, a uma pessoa que recebeu a palavra de Deus, porém você não teve raiz. E aí aquela semente, ela logo secou, aquela palavra logo secou no seu coração. Por quê? Logo que veio a perseguição por amor a Deus, você desistiu. Leia Lucas capítulo 8, a parábola do semeador. Meus amigos, aprendam a sofrer por amor a Cristo. Se você está querendo buscar a Deus para viver uma vida boa, para ter uma vida melhor, meu amigo, você vai morrer, você está sendo enganado pelo diabo. Você está sendo enganado pelo diabo, porque as pessoas, elas são assim, elas buscam a Deus para conseguir uma vida melhor. E aí quando elas começam a servir a Deus e começam a ver que elas começam a sofrer por problemas, por amor a Deus, elas desistem, porque não estão buscando a Deus por amor a Deus, mas sim para melhorar suas próprias vidas. Meu amigo, se você está querendo, tá com a intenção de buscar a Deus para ter uma vida melhor, não se engane, para com isso. Você vai ter uma vida melhor no seguinte sentido: você vai abandonar o pecado que é prejudicial à sua alma. Você vai ter uma vida melhor no sentido de você poder amar a Deus a cada dia, viver uma vida de fé ao lado dele. Mas não pense que você vai viver uma vida sem tribulações. A palavra ensina no livro de 1 Tessalonicenses capítulo 1. Está no livro de 1 ou 2 Tessalonicenses capítulo 1, que por muitas aflições nós entramos no reino de Deus, por muitas tribulações nós entramos no reino de Deus. Então eu estou aqui citando um monte de versículo, tem um monte de versículo na minha cabeça para citar para vocês. Perceba como a palavra de Deus ela é maravilhosa. Perceba como a palavra de Deus ela é maravilhosa, meus irmãos. Porque existem diversos lugares da palavra que mostram que você tem que sofrer por amor a Deus. E se você não está disposto a sofrer por amor a Deus, você é uma pessoa que irá perecer. Então eu peço que você abra também a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios capítulo 12. Se você não conseguir acompanhar nossas leituras bíblicas, anote todos os versículos que estão sendo pregados, para que depois você possa conferir na sua Bíblia. Então vai anotando os versículos que a gente estiver falando. 2 Coríntios capítulo 12, 2 Timóteo capítulo 3. Vai anotando para você ler na sua Bíblia depois. Lucas capítulo 8. Então vamos lá. Livro de 2 Coríntios capítulo 12. A partir do versículo 9. A partir do versículo... Eu vou ler a partir do versículo 1, meus irmãos, para que assim vocês possam entender. 2 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 1. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo ou se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque, se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que a mim me vê, ou de mim ouve. E, para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de eu não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor a Cristo, porquanto quando estou fraco, estou forte. Quantos de vocês podem dizer isso, meus amigos? Quantos de vocês podem dizer isso? Muitos de vocês dizem que se gloriam nas vitórias, eu me glorio nas vitórias de Cristo, eu me glorio nas bênçãos de Deus, eu me glorio nisso, naquilo que Deus me dá. Meus amigos, quantos de vocês estão dispostos a se gloriar nas perseguições por amor a Deus? Quantos de vocês estão dispostos a se gloriar por morrer ao amor do Evangelho? Quantos de vocês estão dispostos a se gloriar nas injúrias, nas angústias que vocês sofrerão por amor a Deus? Quantos de vocês estão dispostos a se gloriar em suas fraquezas? Meus amigos, muitos poucos, tenho certeza que poucos de vocês estarão dispostos a fazer isso. Porque as pessoas são assim, elas não estão dispostas a sofrer. Mas a palavra de Deus ensina. Tem gente que diz aqui que ama a Deus, mas a palavra ensina no livro de 1 Coríntios capítulo 3 que o amor é sofredor. Meu amigo, que amor é Deus que você tem é esse?
que não é sofredor, porque a palavra de Deus ensina em 1 Coríntios capítulo 3 que o verdadeiro amor ele é sofredor. Ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Que amor é esse que você tem a Deus, que é antibíblico? Perceba que você não ama a Deus. Todo mundo diz que ama a Deus, né? Se você perguntar para as pessoas, todo mundo diz que ama a Deus. Mas quem está disposto a sofrer por amor a Deus? A palavra ensina, o amor é sofredor. Então, se você ama a Deus, você vai ter que sofrer por amor a Ele. Meu amigo. Quem toma posse dessa palavra? Ninguém. Agora, se você for uma igreja de pedra, você vê o pastor dizendo quem toma posse da bênção e da vitória. Todo mundo quer tomar posse. Todo mundo quer isso, é bênção, vitória. Ninguém quer amar a Deus. Por isso que o mundo está indo para o inferno. Por isso Deus ensinou que a porta do inferno é larga. E a porta da salvação ela é estreita. Porque poucos estão dispostos a se esforçar para entrar pela porta estreita. E muitos mesmo se esforçando não conseguirão entrar. Meus amigos, o reino de Deus ele é tomado à força. A palavra ensina isso. Não é tomado na base de bênção, de vitória e de uma vida regalada, não. Isso daí é coisa da porta larga. Porta larga, se você for entrar num caminho largo, é fácil de andar. É muito fácil você andar numa rua larga, mas agora quando é um caminho estreito, você tem que se esforçar, você sofre para passar por aquele caminho, mas você tem certeza que você está indo na direção certa. Meus amigos, façam a escolha. Ou vocês vão para o inferno na porta larga, ou vocês servem a Deus. Escolham se vocês estão amando a Deus verdadeiramente ou não. Se você não tem sido disposto a sofrer por amor a Deus, você irá morrer. E eu vou citar mais um versículo para vocês, meus irmãos, para que isso fique muito bem claro na cabeça de vocês, que você tem que sofrer por amor a Deus. Abram suas Bíblias. 1 Pedro, capítulo 1. Livro de 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3, ensina assim. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada no céu para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes a se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais um pouco contristados com várias provações, porque a prova da vossa fé, que é muito mais preciosa do que o ouro que perece, e é provado pelo fogo, se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com alegria inefável e gloriosa, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Meus irmãos, então perceba que Deus ensina que você tem que estar, para que você possa herdar os tesouros do reino de Deus, é necessário que agora você esteja contristado por diversas provações, não é uma, não é duas, é diversas. Os servos de Deus, meus amigos, eles sofrem com diversas provações a cada dia, mas tudo isso faz com que a fé dele se fortaleça, que ele seja cada dia mais forte, porque Jeremias está no capítulo 15, se eu não me engano, capítulo 15 ou capítulo 12, se eu não me engano, ensina que o servo de Deus está sendo preparado para correr com os cavalos, ou seja, para uma pessoa correr com os cavalos, já pensou em correr? Tenta fazer uma corrida com os cavalos. Quem que você acha que vai ganhar? Os cavalos, porque os cavalos são rápidos e fortes, mas Deus treina o servo dele para correr com os cavalos, ou seja, para ser uma pessoa mais forte do que as pessoas comuns, para ser uma pessoa que tem mais experiência do que as pessoas comuns, mais experiência para lidar com os problemas. Então, uma pessoa que não serve a Deus, quando vem um pequeno problema, ela já se desespera. Mas o servo de Deus não. Como ele já está experimentado em várias provações, ele sabe vencer os problemas na maior facilidade. E muitas vezes Deus vai colocando problemas cada dia mais difíceis na vida dele para que ele se fortaleça mais. Então, tudo isso é para fortalecer a nossa fé, que é mais preciosa que o ouro. Tem uma passagem de Provérbios que ensina que o crisol é para a prata e o fogo é para o ouro, mas o Senhor prova os corações. Então, pega o ouro. Se você pegar o ouro bruto, você vai ter, para que ele chegue, aquele jeito bonito do ouro, brilhoso, né, cheio de brilho, que atrai muitas pessoas, para que ele se torne aquele objeto valioso, ele tem que passar pelo fogo para que tire aquelas impurezas dele, e ele vai ter que ser oxidado, tem um longo processo para que o ouro consiga chegar naquela consistência que você conhece. Então, assim é com o nosso coração. Nós fomos achados como ouro bruto
Porém, a nossa fé, ela vai se fortalecendo a cada dia através das provações, através do fogo. E o fogo, ele queima, o fogo, ele dói. Mas essa provação, ela é para limpar as nossas impurezas. E não pense que você que está aí vivendo no pecado, você está passando por uma provação. Eu estou pregando aqui para ser verdadeiro de Deus, que ora, que lê a Bíblia e que pratica a palavra. Porque tem um monte de gente aqui que está sofrendo por roubar, está sofrendo por mentir, está sofrendo por matar, está sofrendo por ser cheio de ódio no coração, está sofrendo por ser uma pessoa que não serve a Deus, está sofrendo porque não lê a Bíblia, está sofrendo porque crê em mentira de pastor, está sofrendo porque está numa religião, está sofrendo porque está no pecado. Não é para você que eu estou pregando, não, meus amigos. Esse daqui é para quem serve a Deus, quem sofre por amor a Cristo. Porque se você ler o livro de 1 Pedro, você vai ver muito claramente que existem dois tipos de sofrimento. Existe o tipo de sofrimento que você sofre por causa do pecado e o sofrimento que você sofre por amor a Deus. Então, meus irmãos, não se deixem enganar. Antes de vocês tomarem posse dessa palavra, aprendam a analisar suas vidas. Será que eu estou sofrendo por amor ao pecado? Será que eu estou sofrendo porque eu tenho ódio, inveja, mentira, soberba, glutonaria, fofoca, vício no meu coração? Ou eu estou sofrendo porque eu estou lendo a Bíblia e pregando o Evangelho e vivendo em santidade como Deus quer que eu viva? Então analise cada um a si mesmo, conforme ensina a palavra, examine-se a si mesmo para ver se você realmente está na fé, para que você não venha a se enganar. Então, meus irmãos, busquem a cada dia padecer por amor a Deus. Porque Deus ensina, nesse mesmo livro de 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 10, Deus ensina que o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus os chamou à sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, Ele mesmo os aperfeiçoará, fortificará e fortalecerá. Então, por um pouco, a gente tem que sofrer nessa terra. O livro de Romanos ensina que os sofrimentos dessa terra não são comparados à glória que nos há de ser revelada. Então, meus irmãos, vocês irão sofrer se vocês quiserem servir a Deus. Tenham certeza absoluta disso. Tenham certeza absoluta disso. Mas agora, se você quiser bênção, se você quiser vitória, se você quiser viver uma vida boa, meu amigo, vai para uma igreja evangélica, faça um pacto com o diabo, porque o diabo ele vai te dar muito dinheiro. Então, meus irmãos, mas se você quiser servir a Deus, aprenda a sofrer por amor a Ele. Se você quiser servir a Deus, aprenda a sofrer tanto nas tribulações quanto nos momentos felizes. Porque se você quiser servir a Deus para ter uma boa vida, você irá morrer. Tenha certeza absoluta disso. Existe uma palavra, mas eu não estou me recordando qual o capítulo e qual o versículo no momento, mas está no livro de Pedro também. Onde Deus ele ensina que nós não devemos estar contristados por passados por diversas provações, porque a prova da nossa fé ela vai produzir fé, vai produzir paciência. O livro de Tiago também ensina que bem-aventurado é o homem que suporta as provações, porque depois de ser provado, vai receber a coroa da vida. Então aprendam a ser provados, aprendam a viver a palavra de Deus, aprendam a viver em sofrimentos por amor a Deus. Se você está servindo a Deus, está começando a viver em santidade agora, começou a ver que todo mundo está te odiando, as pessoas estão se afastando de você, isso é um sofrimento por amor a Deus, isso é necessário para que a sua fé se fortaleça. Deus, muitas vezes, coloca diversas situações em sua vida para que você aprenda a ser mais dependente dEle, para que você aprenda a colocar o seu joelho no chão, clamar a Ele em suas dificuldades e fortalecer e firmar a sua fé. Então não esmoreça perante dificuldades, meu caro. Não esmoreça. Se fortaleça em Deus para que assim você não venha perecer. Então, meus irmãos, eu poderia ficar aqui por muitas horas aqui falando para vocês. Se eu continuar pregando aqui, eu vou pregar por horas e horas, ficar o dia inteiro falando. Mas eu vou parar por aqui e eu peço que vocês abram suas Bíblias e leiam todos os dias, para que Cristo possa vos encher do Espírito Santo e possa vos fortalecer, para que vocês sofram como Cristo sofreu, sofram as aflições como bons soldados de Cristo, porque a vós vos foi dado não somente a crer em Cristo, mas padecer por Ele. A grande questão é, será que você tem sofrido as aflições por amor a Cristo como um bom soldado de Cristo, ou você tem sido uma pessoa que tem se enfraquecido quando começa a sofrer por estar andando em santidade? Então, que você próprio analise essa pergunta e veja quem você é diante de Deus e mude seu coração e sua forma de agir, fortaleça a sua fé, não se desanime. Leia Josué capítulo 1, se você serve a Deus, não vive no pecado, se arrependeu, está orando, lendo a Bíblia, buscando a Deus,
Leia Josué capítulo 1. Seja forte e corajoso. Suporte as aflições, porque Deus está contigo. Mas se você é um filho do diabo mentiroso, que está no pecado, se arrependa para que você não seja lançado ao inferno. Então é isso, meus irmãos. Fiquem na paz. Que Deus os abençoe. Se você quiser receber pregações como essa todos os dias no seu WhatsApp, adicione o nosso número 031 998 38 7805. Adicione esse número. Você também tem a opção de você acessar a nossa rádio. Nossa rádio está com temos 24 horas de pregações, temos diversas pregações para vocês. Todas as pregações que você ouve aqui, que você ouve no nosso outro Facebook, no YouTube, estão disponíveis na nossa rádio. A nossa rádio é jesusnãomente.net. Você pode baixar o aplicativo no seu celular. Nosso aplicativo é Rádio Jesus Não Mente. Acesse também nosso YouTube. Muitas pessoas têm dúvidas sobre a palavra. Porque eu devo começar a ler a Bíblia pelo Velho e Novo Testamento. Eu queria saber sobre o dízimo, eu queria saber sobre o batismo. Eu quero entender a passagem de Hebreus 10. Então, tudo isso, às vezes a pessoa nos pergunta, mas tudo isso são pregações que a gente já fez, tirando dúvidas de outras pessoas, e que pode ser a sua dúvida também. Então, para que você possa ouvir as pregações que podem tirar suas dúvidas, acesse nosso canal no YouTube, Jesus Não Mente, Evangelho da Porta Estreita. Nós temos mais de 830 pregações. Se inscreve lá. Compartilhe essa mensagem com mais pessoas que você puder. Se você ouviu essa mensagem pelo WhatsApp, compartilhe para os seus grupos, para os seus contatos. Se você está ouvindo pelo Facebook, compartilhe esse vídeo, manda para os seus familiares. Não tenha vergonha de enviar a palavra de Deus, pois ela pode fortalecer muitas pessoas, resgatar muitas almas. Aprenda a sofrer por amor a Deus. Se você enviar esse áudio e as pessoas te odiarem, não tem problema, você está sofrendo por amor a Cristo. Se glorie nos seus sofrimentos. Então compartilhe esse áudio para mais pessoas que você puder, para que mais pessoas possam ver se fortalecer na fé. Meus irmãos, fiquem na paz, que Deus os abençoe em nome de Jesus.